Hoje nós daremos início à unidade 1 da disciplina Teoria Geral das Obrigações, onde nós iniciaremos com a introdução ao direito das obrigações. Então hoje nós iniciaremos a nossa disciplina de Teoria Geral das Obrigações, trabalhando definição ou conceito, a introdução dentro da evolução da Teoria Geral das Obrigações, para que os senhores consigam entender e compreender aí do que se trata e sobre o que nós vamos estar trabalhando aí nessa disciplina. Nós vamos trabalhar a relação jurídica obrigacional dentro do que nós chamamos de constitucionalização do direito civil e finalizamos aí com o terceiro nas relações jurídicas obrigacionais. Então, quando a gente fala em direito das obrigações ou em teoria geral das obrigações, eu trago aqui para os senhores a definição de um dos nossos grandes doutrinadores, que é o Carlos Roberto Gonçalves, onde ele consegue abordar muito bem aí o que seria uma relação jurídica obrigacional. Então, olha, obrigação é o vínculo jurídico que confere ao credor, que nós chamamos de sujeito ativo, o direito de exigir do devedor, sujeito passivo, o cumprimento de determinada prestação. Corresponde a uma relação de natureza pessoal, de crédito e débito, de caráter transitório, ou seja, ele vai extinguir em algum momento, né? Ele nasce, ele atinge aí o seu apogeu e ele vem à extinção, cujo objeto consiste numa prestação economicamente aferível. Então, a relação jurídica obrigacional, ela acaba sendo aí uma relação jurídica onde eu tenho credor e tenho um devedor. Esse devedor, ele tem que adimplir, ele tem que cumprir com essa prestação, que nós chamamos de objeto da relação jurídica obrigacional, ao credor. E o credor tem o direito de exigir esse cumprimento, seja aí extrajudicialmente ou judicialmente. Então, caso o devedor ele não cumpra da forma acordada entre as partes, cabe ao credor o direito de exigir, seja extrajudicialmente ou judicialmente. Eu trago para os senhores aqui um organograma onde nós temos aí o credor, o devedor, o objeto, e aí quando forma-se essa relação jurídica obrigacional, forma-se um vínculo jurídico entre eles, que cabe o dever do devedor de cumprir com a prestação e o direito do credor de exigir o cumprimento dessa prestação. Bom, para nós iniciarmos, então, após aí a conceituação ou a definição do que é uma relação jurídica obrigacional, nós trazemos um pouco sobre a evolução das obrigações, onde eu inicio, inclusive, perguntando para os senhores se, nos dias de hoje, as relações jurídicas obrigacionais, nós tivemos um avanço ou um retrocesso. Por quê? Quando nós voltamos aí ou retornamos nos nossos primórdios, nós conseguimos identificar as relações jurídicas obrigacionais, onde a responsabilidade pelo descumprimento dessa obrigação, ela recaía na própria pessoa. Então, quando nós retomamos aí na nossa antiguidade, nós temos as relações jurídicas obrigacionais, onde já existia a figura do credor e a figura do devedor, mas quando havia o inadimplemento por parte do devedor, o credor, ele exigia esse cumprimento na própria figura ou na pessoa do devedor. Exemplo que eu daria para os senhores seria com relação aí à falta de pagamento, um exemplo, em um contrato onde o devedor ele contrai uma dívida com o credor responsabilizava em pedaço de carne do próprio corpo do devedor. Então nós temos aí um fato que é interessante, que é um conto aí narrado por Shakespeare, né, que é o caso aí do agiota e do judeu, que inclusive tem um filme que eu indico para os senhores no material complementar, e aí nós vamos discutir em um fórum no material complementar, que seria o filme O Mercador de Veneza. Ele narra isso muito bem para a gente, onde, caso o devedor não cumpra ou não venha adimplir em conformidade com o que foi acordado com as partes, ele aí vai responsabilizar na própria pessoa. Perpassando aí o tempo, né? Os nossos juristas aí, os nossos legisladores, eles entenderam que as relações jurídicas de cunho patrimonial ou econômico não justificaria a responsabilidade na própria pessoa. E aí passou-se a responsabilizar pelo inadimplemento de uma obrigação
no patrimônio da pessoa. Então, nós temos a figura do débito, que é a relação jurídica obrigacional em si, onde o devedor ele deve adimplir com obrigação ao credor ou deve cumprir aquela prestação ao credor e caso ele não venha cumprir, a responsabilização vai recair no seu patrimônio. Então, por isso eu inicio aí a nossa fala, a nossa evolução das obrigações hoje, perguntando aos senhores se nós estamos diante de um avanço ou de um retrocesso, né? Se a responsabilidade não seria aí mais viável na própria pessoa pelo descumprimento ou no patrimônio da pessoa. Então isso é algo que é interessante nós trazermos para uma discussão nos dias atuais, mesmo porque o artigo 391 do Código Civil, ele prevê que no caso de inadimplemento da obrigação, responsabiliza todo o patrimônio do devedor, onde nós devemos trazer uma nova leitura para esse artigo, uma vez que, quando nós responsabilizamos todo o patrimônio do devedor, nós não estaríamos aí trazendo um prejuízo à dignidade desse devedor, né? Imaginemos aí que se responsabiliza todo o patrimônio do devedor, se você não me paga, eu posso ir até a sua casa e tomar ali todos os seus móveis, os seus bens imóveis, todo o patrimônio que você tenha aí constituído no decorrer da sua vida, ele vai ser prejudicado em decorrência aí da sua obrigação ou da falta de cumprimento de uma relação jurídica obrigacional. Fica aí essa dúvida, essa questão, esse questionamento para a gente. Então, quando a gente fala em evolução das relações jurídicas obrigacionais, hoje a responsabilidade ela é no patrimônio da pessoa, onde nós optamos e trazemos uma releitura, uma nova leitura, principalmente para o artigo 391 do Código Civil, onde deve sim responsabilizar o patrimônio do devedor, mas desde que lhe reste um patrimônio mínimo, né? Então eu não posso tomar tudo que aquele devedor ele construiu aí no decorrer da sua vida, em decorrência aí da falta de cumprimento de determinada obrigação. Com isso, nós chegamos aí a um debate que é muito atual, né, que nós chamamos de metodologia constitucionalizada do direito civil, onde a gente tenta trazer essa metodologia de constitucionalização das relações jurídicas obrigacionais para o direito obrigacional, onde nós trazemos essa constitucionalização e acabamos complementando a constitucionalização a partir dos princípios constitucionais e infraconstitucionais que são previstos hoje aí no nosso ordenamento jurídico. Então, quando a gente fala em constitucionalização do direito, e para nós aqui do direito civil, e mais especificamente da disciplina de teoria geral das obrigações ou das relações jurídicas obrigacionais, nós trazemos uma metodologia de ensino-aprendizagem, onde nós buscamos a solução das relações jurídicas obrigacionais ou as relações jurídicas obrigacionais em si a partir de uma leitura da Constituição. Então, olha, a Constituição, nós sabemos que ela acaba sendo o epicentro do nosso direito privado, o que nós não tínhamos algumas décadas atrás, principalmente até a década de 80, onde nós tivemos aí a promulgação e o início da vigência da Constituição de 1988, onde nós tínhamos até então apenas cartas políticas, né, que regulamentavam apenas a estrutura do Estado e a administração do Estado, para uma Constituição cidadã, onde ela acaba colocando a pessoa acima do seu patrimônio. E aí nós deixamos o que nós chamamos de Constituição privada, que era o direito civil, e passamos a ler as figuras de direito civil a partir da nossa Constituição Federal. Então nós trazemos uma leitura das relações jurídicas obrigacionais a partir da nossa Constituição Federal. Essa é a ideia da constitucionalização do direito civil e, para nós aqui, a constitucionalização das relações jurídicas obrigacionais. Bom, a autonomia privada, a partir dessa leitura constitucionalizada das relações jurídicas obrigacionais, ela não vive mais
no que nós chamamos aí de castelo intransponível. Isso é até uma frase do Nelson Rosenwald, que ele afirma que a autonomia da vontade e a autonomia privada, até a Constituição de 1988 e o Código Civil de 2002, ela vivia em um castelo intransponível, ou seja, a autonomia privada, que nada mais é do que a autonomia conferida pelo nosso ordenamento jurídico, de criar, modificar, extinguir as nossas relações jurídicas, se nós quisermos, com quem nós queremos e da forma que nós bem entendermos, com o conteúdo que nós queremos criar, ela passa por uma revisitação, por uma remodelagem nos dias de hoje, onde ela não vive mais naquele castelo intransponível, onde entendia-se a felicidade de uma sociedade a partir de uma felicidade individual, autonomia de criar, modificar e extinguir as minhas relações jurídicas sem pensar no outro, sem pensar no próximo. Bom, atualmente a obrigação é vista como um processo cuja finalidade é o adimplemento, evitando-se danos de uma parte à outra nessa trajetória, de maneira que o cumprimento faça-se de maneira mais satisfatória ao credor e menos onerosa ao devedor. Então nós perpassamos por essa fase aí da autonomia privada vivendo em um castelo intransponível, né, conforme afirma o Nelson Rosenwald, e hoje nós trabalhamos com o princípio da socialidade, da solidariedade, onde deve ser menos oneroso ao devedor, né, e deve ser mais satisfatório ao credor. Os princípios que acabam regendo aí as relações jurídicas obrigacionais e principalmente essa metodologia constitucionalizada do direito civil, nós trazemos aqui o princípio da socialidade, que nós também chamamos de princípio da função social das relações jurídicas obrigacionais, mais especificamente dos contratos, da eticidade, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico do contrato. Quando nós falamos em socialidade, nós falamos em cooperação, né, em solidariedade entre as partes, onde a obrigação, a prestação deve ser satisfatória ao credor e menos onerosa ao devedor. Depois nós falamos na eticidade, onde nós falamos na conduta dos agentes, onde eles devem ter uma conduta aí inerente ao que nós chamamos de homem médio, até nós perpassarmos pelo princípio da boa-fé objetiva, onde as partes elas devem agir em conformidade com a boa-fé, com probidade, com lealdade, com confidenciabilidade, dentre outras circunstâncias, e o equilíbrio econômico do contrato, onde não pode existir um desequilíbrio onde vai prejudicar uma parte ou a outra parte, até nós chegarmos aí no terceiro nas relações jurídicas obrigacionais. Até a nossa Constituição de 88 e o Código de 2002 previa e era determinante um princípio que os senhores vão inclusive estudar no decorrer do curso de Direito, que nós chamamos princípio do Pacta Sunt Servanda, que nada mais é do que a força obrigatória dos contratos. A partir do momento em que uma parte ela é integrante ou ela é partícipe de uma relação jurídica obrigacional, essa obrigação ela produzia efeito apenas às partes. Entendia-se que interessava-se essa relação jurídica obrigacional apenas às partes integrantes daquela relação jurídica. E hoje nós entendemos que não há mais essa relação jurídica obrigacional apenas interpartes. Nós sempre envolvemos o terceiro nessa relação jurídica obrigacional. Terceiro, leia-se sociedade, leia-se uma terceira pessoa que é interessada ou mesmo não interessada nessa relação jurídica obrigacional, onde toda obrigação hoje, ou todas as relações jurídicas obrigacionais, elas interessam não só as partes integrantes, mas também a sociedade, seja um terceiro interessado ou um terceiro não interessado. Ok? Com isso nós terminamos a nossa primeira unidade, a introdução das relações jurídicas obrigacionais. Não esqueçam de estar sempre acompanhando o nosso ambiente aí, AVA, acompanhando as nossas atividades, resolvendo as nossas atividades, acompanhando os materiais complementares. Bons estudos e boa aula para os senhores.